cristãos providencialmente preservados. A graça e a providência de Deus são reveladas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Sestio Galo e os exércitos romanos cercaram a cidade. Em um movimento inesperado, quando seu ataque parecia iminente, eles se retiraram. Os exércitos judeus os perseguiram e obtiveram uma grande vitória. Com a fuga dos romanos, os cristãos em Jerusalém fugiram para Pela, na Pereia, além do Jordão. O sinal prometido fora dado aos cristãos que aguardavam, e agora todos tiveram oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediriam a fuga dos cristãos. Ellen White, O Grande Conflito, página 23. O que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus? Salmo 46, verso 1, Isaías 41, verso 10. Deus é soberano sobre os eventos na terra para o cumprimento de seus propósitos. Embora às vezes ele altere seus planos com base em nossas escolhas, seu plano final se cumprirá. Os fiéis enfrentarão dificuldades e até a morte pela causa de Cristo. Porém, nos momentos mais difíceis, Deus sustentará e preservará a sua igreja. Até que ponto vai a batalha contra o mal? Deus permite que alguns sofram e até morram como mártires pela causa de Cristo. Esse fato contradiz a ideia da proteção de Deus? Hebreus 11, versos 35 ao 38, Apocalipse 2, verso 10. Os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo pela violência foram em vão. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando esses fiéis líderes tombavam em seus postos. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas sua obra ia avante com firmeza. Ellen White, O Grande Conflito, página 32. Os escritores bíblicos certamente conheciam a dor e o sofrimento, mas escreveram sobre o amor de Deus. Como podemos experimentar o amor de Deus por nós? De Jerusalém era um símbolo da devastação final que assolará o mundo. As profecias que tiveram seu cumprimento parcial na queda de Jerusalém têm aplicação mais direta aos últimos dias. Estamos no limiar de acontecimentos grandiosos e solenes. Uma crise está diante de nós, como o mundo jamais presenciou. A majestade do céu tem sob sua responsabilidade o destino das nações, bem como os interesses de sua igreja. A todo instrumento na realização de seus planos, como a Ciro na antiguidade, diz o divino instrutor, eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Isaías 45, verso 5. Na visão do profeta Ezequiel, sob as asas do querubim, havia a aparência da mão de uma pessoa. Isso deve ensinar aos servos do Senhor que é o poder divino que lhes confere êxito. Aqueles que Deus emprega como seus mensageiros não devem pensar que a obra divina depende deles. Não é permitido que seres finitos carreguem esse peso de responsabilidade. Aquele que não cochila, que atua continuamente pelo cumprimento de seus desígnios, há de levar avante a sua obra. Ele embargará os propósitos dos ímpios e confundirá os conselhos dos que tramam maldades contra seu povo. Aquele que é o Rei, o Senhor dos exércitos, senta-se entre os querubins, por entre as contendas e tumultos das nações, guarda ainda seus filhos. Aquele que reina nos céus é o nosso Salvador, mede cada provação. Vigia o fogo da fornalha que há de provar cada um. Quando forem abatidas as fortalezas dos reis, quando as flechas da ira penetrarem o coração de seus inimigos, a salvo se encontrará seu povo em suas mãos. O maior discurso de Cristo, página 85. Olhando através dos longos séculos de trevas e superstições, o exilado idoso viu multidões sofrendo martírio por causa de seu amor pela verdade. Mas viu também que aquele que amparou suas primeiras testemunhas não abandonaria seus fiéis seguidores durante os séculos de perseguição pelos quais deviam passar antes do fim dos tempos. Não temas as coisas que tens de sofrer, declarou o Senhor. O diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. E para todos os fiéis que estivessem lutando contra o mal, João ouviu as promessas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Verso 7. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu